Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Na aula passada sobre razões e proporções, eu dei um exemplo assim, densidade demográfica, por exemplo, 100 habitantes por metro quadrado. Ora, eu não pensei para falar. Como é que nós vamos colocar 100 pessoas em 1 metro quadrado? Nem se for numa pirâmide humana não vai dar, certo? Porque eu estava referindo à densidade demográfica. Me parece que é grego, significa povo. Então está se referindo a ser humano. Agora, se fosse, por exemplo, a densidade de habitantes, por exemplo, formigas em 1 metro quadrado, aí tem muito mais de 100 formigas em 1 metro quadrado, conforme seja, inclusive, a região do solo que a gente for verificar isso, né? Então, tá bom? Tá feita a correção. 100 habitantes por metro quadrado, impossível. E depois, numa outra proporção lá embaixo, no exemplo, eu dei um exemplo assim. A constante era 5 e eu falei constante 2. Quer dizer, é falta de atenção. Tá certo? Às vezes a minha boca não obedece o meu cérebro, ou vice-versa, certo? Eu penso uma coisa e a boca fala outra. Então veja bem, pessoal, mais um exemplo, calcular x na proporção. Veja bem essa proporção aí. 6x está para x menos 1, assim como menos x está para x ao quadrado. Isso aí vai dar a equação, evidentemente, né? Agora observa que o x não pode ser 1, porque 1 menos 1 é 0. Dividir por 0 não é possível. X diferente de 1. E o x não pode ser 0, porque 0 ao quadrado é 0. Dividir por 0 não é possível. Então veja bem, se nós resolvermos como está aí, nós vamos obter uma equação de terceiro grau e uma das raízes é 0. Tem que ser eliminada. Então o que eu fiz? Eu simplifiquei essa fração, olha aqui, essa razão, dividindo x sobre x ao quadrado, vai ficar assim, eu cancelo x com 2, aí vai ficar menos 1 sobre x, está aqui feita, certo? Eu dividi x ao quadrado por x, certo? X, né? Nesse sentido, x ao quadrado dividido por x, dá x sobre o quê? O menos 1 no numerador, certo? Então, fazendo essa simplificação, nós vamos obter uma equação de segundo grau, aí não vai aparecer raiz zero. Interessante isso. Então, veja lá. Então, vai ficar assim, 6x sobre x menos 1 é igual a menos 1 sobre x, a simplificação que eu fiz dessa fração. E nós podemos fazer, é claro, né? Então, menos 1 sobre x, observa, quando eu fiz a divisão, menos 1 sobre x é a constante. Correto? É a constante. Então, veja bem, aí fica assim, produto dos extremos, 6x vezes x, é igual ao produto dos meios, menos 1 vezes x menos 1, está aqui. 6x vezes x, 6x ao quadrado, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, passando esses dois termos para o primeiro membro, trocando o sinal da operação de menos para mais e de mais para menos, vai ficar a equação 6x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Resolvendo a equação, vamos achar os x pedidos. Então fica b é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 6, vezes o c, que é menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos vezes menos, mais 4 vezes 6 vezes 1, 24. Então o delta deu 25, cuja raiz é 5. Mais 5, menos 5. Então, fórmula de Bhaskara, oposto de B, oposto mais 1, menos 1, mais ou menos raiz de 25. 5, dividido por 2A, 12 vezes 6, 12. As raízes, então, vão ficar assim. Menos 1 mais 5 é 5 menos 1, é 4, dividido por 12. 4 sobre 12, simplificando por 4, dá 1/3. E a outra raiz? Menos 1 menos 5 é 6 negativo. 6 negativo dividido por 12. Simplificando essa fração, ambos os termos, por 6,
vai dar menos meio. Então, os valores de x naquela proporção são 1/3 e menos meio. Isso significa que, substituindo o x por 1/3, essa proporção tem que ser verdadeira, ou seja, essa razão vai ser igual a essa. Como é que você verifica isso? Multiplicando os meios. Esse produto tem que ser igual ao produto dos extremos, certo? E se você substituir o x por menos meio, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios também. Então você viu o que aconteceu nessa... Eu invento os exercícios e aparecem umas coisas interessantes. Veja bem, se eu multiplicar do jeito que está aqui, ó, 6x vezes x vai dar 6x ao cubo. Eu vou obter uma equação de terceiro grau. Eu resolvi essa equação e ela tem 3 raízes. 0, 1/3 e menos meio. Mas você percebeu aí, você viu, entendeu, que o x não pode ser 0. Porque senão vai ficar uma divisão de 0 por 0, isso é impossível, tá? É indeterminação, né, em matemática. Entretanto, se eu simplificar esta fração, a gente não recai na equação de terceiro grau, a gente recai na equação de segundo grau, que não tem raiz 0. As raízes são 1/3 e menos meio. Tá certo, pessoal? Então estude isso aí direitinho, tá? Ó, a hora que você precisar, volta lá, tá? Passa o vídeo de novo, vê tudo que nós fizemos, tá bom? Nas próximas aulas nós vamos ver problemas de regra de 3 simples e regra de 3 composta, utilizando justamente o que? Razões e proporções. E utilizando aulas anteriores de grandezas direta e inversamente proporcionais, que eu já dei essas aulas também, tá certo? Então é isso, meus amigos, estudem mesmo, tá? Vocês que estão mais velhos um pouco, ainda não passaram num concurso, continuem a persistir, insistir, tá certo? Com determinação, que certamente a vez de passar no concurso vai chegar, tá certo? Então até a próxima aula e obrigado.